Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao Janas Cast! Vai chegar a galera aí! Eu tô mais empolgada hoje. Hoje nós estamos em sintonia, então vem pro Janas Cast! Muito bem, galera, vamos chegando. Hoje à noite vai ser um papo muito legal aqui com o nosso convidado, Band. Band, quer dar boa noite pra galera aí? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Isso aí, Seja bem-vindo, Band, ao Janas Cast, né, Jana? muito bem mesmo. A galera que tá chegando aí no nosso episódio de hoje. Que episódio que é hoje, Jana? Meu Deus, já foram tantos que eu já até me perdi, mas é o nosso episódio de hoje. É um episódio muito especial, sem dúvida, né? Então, quem tá chegando já sabe do nosso ritual. Vai comentando aí, vai falando boa noite, vai mandando aviãozinho pra galera vir assistir com a gente. O Janas Cast de hoje tá incrível, galera. Então, coraçãozinho também, né? O Marcos manda uma folhinha pra mim, coraçãozinho, aviãozinho, chama a galera, vão entrando. Gente, é bem fácil. Tem um aviãozinho, ó. Manda, compartilha com teus amigos, porque o episódio de hoje, ele está incrível. Sabe aquele episódio de superação, onde você vai ter autoconhecimento, onde você vai trabalhar espiritualidade num episódio só? É esse. Então, chama os teus amigos, compartilha, porque hoje está incrível. Olha só, temos um comentário ali da Cris. Boa noite, ai que orgulho, meu Deus, meus padrinhos. Ai sim, Cris, os afiliados vão chegando, vão cumprimentando, e a gente fica muito feliz com esse prestígio também de ter as pessoas que a gente ama participando do Janas Cast e você também, que faz parte também dessa nossa linda comunidade de histórias de sucesso. Muito bem, e eu vou mandar então um abraço para os nossos apoiadores antes da gente começar aqui, a galera que acreditou no nosso projeto e que ajudou a gente a fazer isso dar certo, né, Jana? A gente sempre vai ser muito grato pelo apoio de vocês. Valdir Joias, aqui de Ampere, também que tá com uma loja linda, nova. Você já foi lá ver a loja? Maravilhosa. E agora, Jana, você sabia que lá no Valdir, agora, lindas joias incríveis, você também encontra tudo para armação, óculos de grau. Você também tem agora, porque agora é Valdir Joias e Ótica e Joias. Ótica e Joias. Muito bem. Vale a pena, galera, dar um pulinho lá, conferir a loja dele, ficou muito linda lá. Bruna Zanetti, Advocacia, nossa companheira aqui também, Bruna. Um abraço pra você. Rosângela Zarte, da Lado a Lado, vi que tava no evento. Oh, parabéns, Jaime, parabéns, um sucesso grandioso, estão com nova marca. Muito sucesso a vocês, grandes parceiros, né, Jana? Grandes parceiros. Keila Baú também, que hoje, gente, fui lá, ó, deu um a Keila sempre te deixando linda, nossa, mais linda. Eu saí de lá, eu falei assim, porque fazia uns 2 episódios que eu não conseguia ir, né? Aí eu saí de lá e falei assim, meu Deus, eu tenho que vir. Olha só! Não, e fica maravilhosa. A Keila sempre caprichando no cabelo, na maquiagem. E a gente se sente melhor, né? Então, tirar o capricho também, eu, né, de fazer bem certinho. Sandra Banff, do salão. Hoje no salão da Sandra Banff, eu tive o privilégio de fazer a maquiagem com a Isa, que é sobrinha da Sandra, porque lá é uma empresa familiar. E olha, Isa, hoje eu pedi um toque bem clean, olha que delicadeza. Nossa! E ela também arrumou meu cabelo. Então, Isa, do Salão Vitrine da Beleza, em Santa Isabel, você encontra um salão espetacular, maquiagem, cabelo, tudo que você precisa. É, a Keila também, gente. Pode aqui, pessoal de Ampere. A Keila estética e tudo, né? Estética e tudo, até o negócio de botox agora tem lá. Olha, que coisa chique isso. A minha mãe já foi lá fazer um negócio, eu não posso fazer agora, né? O botox eu vou pular, Keila, mas tá tudo bem, mas o restante eu vou. Isso! Laboratório Filipinhas, temos aqui também nossos apoiadores, a Kátia, Lash Designer, faz os cílios da Jana. Olha, os cílios, gente, e agora eu vou começar, ela fez esse delicadinho, mas eu vou caprichar. Vou fazer um mais ousado, Jana. Vou fazer um mais ousado agora. Uma nova Jana. Olha isso aí, né? A gente precisa. Eu também vou fazer umas mudanças. Isso. Eu acho que tu já tem um lindo, mas vai ficar maravilhoso. Walter Veículos, família lá do Walter Veículos também. Lá onde você encontra veículos de ótima qualidade. Tem check-up lá, é muito... Gente, lá além de você comprar um carro, você tem garantia. Vai lá no Walter Veículos. Muito bem, boa noite, quem tá chegando ali. A Si, beijo. Hortelã Sublimações também, aqui, ó. Mostra aí, olha só, para cada convidado que chega, ele ganha sua taça personalizada com seu nome,
porque nós queremos sempre que os nossos convidados eles possam celebrar. Nós celebramos a vinda deles e lá na Hortelã você também encontra tudo que é produtos personalizados, canecas, copos. Aproveita a formatura que lá na Hortelã Sublimação, Rafael Melo, olha, capricha. Real cactos e suculentas também da Ed. Olha que da Ed, coisa mais, olha que delicadeza. E criativo, né? Esse aqui sim, para colocar arranjo de mesa, para você que tem uma mesa pequena, um tubo de ensaio ali também traz uma mensagem, que hoje a meditação vai ser sobre isso. Olha só, vai ter meditação então no final, galera. Novo quadro. Já temos um spoiler do que vai acontecer, então quem tá aí já vai segurando a expectativa pro final. Bombordo de realeza, galera do bombordo. Prepare-se que hoje nós vamos lá fazer um momento no bombordo. Gente, se tem lanche maravilhoso, vai no bombordo. Lá você encontra lanches salgados maravilhosos, X e o X doce. Jana, hoje tu vai conhecer. Meu Deus. Hoje o Raul vai conhecer. Eu vi uns drinks também, agora não posso. Eu tô não, tem sem álcool. Tem sem álcool? Pode. Opa, então pode sim. Vamos experimentar uns drinks sem álcool aí, então. Real Pisos do nosso amigo Sidney, isso, né, Jana? Real Pisos, você que quer, né, pro seu negócio, pra galpão, um Cid, capricha nos teus pisos. Muito bem. A Tele da Lari, nossa apoiadora, faz as camisetas. Jana, e tem uma surpresa. Na próxima, nós vamos estar aqui com os nossos planners e também com agendas do ateliê da Lari, porque a Lari, ela trabalha com tudo que é personalizado de papelaria. Que legal, bacana, muito bom saber. Marcelo Decorações. Marcelo Decorações, se você precisa papel de parede, persiana, cortina, chama o Marcelo e a Leide que eles estão lá querendo te atender. Principalmente, gente, tá chegando o final de ano. Sim. Final de ano sempre vem essa questão de você inovar na sua casa, trocar alguma coisa. Chama esse pessoal incrível do Marcelo Decorações. Sempre é bom, né? Dar um ar de renovação na casa. Sim. Ano novo, renova tudo, Vamos né? renovar. Muito bem. E aí, as meninas da SAIS, da minha agência, aqui da agência que eu tenho, a Mai, que tá aqui nos bastidores. Jana, fala um pouquinho sobre a tua agência. O que a tua agência trabalha? Vou falar, galera, minha agência trabalha com marketing digital pra galera que vende curso, que vende conhecimento na internet, precisar de um suporte aí com material, com estratégia, é só me chamar. Vou te chamar. A Jana tá fazendo um movimento lá no Instagram dela, galera. Vão lá acompanhar. Com apoio. Tu tá me dando várias dicas. Preparem-se, gente. Muita novidade chegando com o apoio da Size. Isso, muito bem. A Jana identidade visual também, Jana? Sim, a gente também faz identidade, faz logo, toda a parte criativa a gente desenvolve lá também, tá? Então, galera, me chama, quem quiser conversar mais. Aí tem um projeto pra lançar. Quer lançar um curso, eu estava conversando com a Keila lá dentro, trocamos uma ideia, conversei com a minha mãe. Então, todo mundo que tem algum conhecimento, quer trazer para a internet, quer vender o seu conhecimento, não sabe como fazer, não sabe como organizar, me chama aí que eu vou conversar com você e vou te explicar como que a gente pode fazer isso junto, beleza? E olha que aí você conta ainda, além de toda essa infraestrutura, você também vai ter um podcast que pode te ajudar também, divulgar o teu curso. Com certeza, a gente é parceira pra tudo, né, Jana? É isso aí. E aí, um abraço pro Luciano, do Espaço Terapêutico também, Raio de Luz, e a terapeuta Jana Mello, que são apoiadores do nosso projeto também. Projetos Jovens Empreendedoras, as garotas aqui que estiveram conosco, né, que sempre estão comentando, compartilhando. Sucesso, meninas. Sucesso. Elas estão expandindo agora, elas estiveram em Curitiba. E as meninas agora estão indo também. Eu vi que vai ter pro ano que vem em Santo Antônio. Então, muito sucesso, meninas. Arrasaram. E a Vitória Stephanie da Silva também lá no Pinhal. Vitória que trabalha no cartório. Um abraço, Vitória, para você. E muito obrigada também por ser uma apoiadora, por acreditar no nosso projeto. Já saudei aqui os nossos apoiadores, a galera já está comentando, tô vendo que tem um monte de comentário aqui. Mas já que hoje o entrevistado ele é muito querido pelas pessoas. Olha, tá vendo? Então aqui já veio o Vande, uma das pessoas mais queridas, super do bem, que já tive o prazer de chamar de amigo. Um grande abraço, meu padrinho. Olha, então, boa noite, Jana. Que linda que você está de verde. Ai, obrigada, Janas, então, né, Cleide? As Janas são maravilhosas, né? Andressa. Jana, gente, é tudo de bom. Imagina, uma já é bom, imagina duas. Então é incrível. Muito bem, muito bem. Vamos começar então, Jana, com a nossa entrevista, nosso convidado? Então, primeiramente, a gente quer agradecer, Vande. O Vande é uma pessoa muito querida, por isso hoje ele vem para compartilhar de momentos bem bacanas, de superação. Então,
Primeira coisa, nós queremos que tu te apresente. Quem é o Vande, né, Joana? Isso, dá um oi pra galera aí, contar um pouquinho sobre você. O Vande é uma pessoa mais do que normal. Que é normal? Um ser humano bem normal. Dá bem, gente, imagina. Imagina se dissesse que era um ET. É mais complicado, né? Mas o Vande é uma pessoa... Como é que eu posso falar para vocês assim? Simples, normal. Tem suas dificuldades, tem suas superações, tem suas... Como é que eu posso falar para vocês assim? O mais simples possível, que é a minha meta de ser, né? Assim, mas... nesses momentos pode tudo, né? Pode. Então, Vande, hoje, quando nós te convidamos, a Janas, por que nós convidamos o Edson, o Vande, para estar aqui? Para você contar a tua história de sucesso. Então, a gente queria saber como foi a tua história de sucesso perante os desafios da tua vida em relação à depressão, em relação aos vícios. Pode contar e compartilhar, porque a gente percebe, Vande, que as pessoas, principalmente nesse ano, a gente vê muitos casos de depressão, muitos casos de pessoas indo para vários tipos de vícios, não só vícios de bebidas, mas vícios de jogos e outras coisas. Nós queríamos que tu compartilhasse como foi passar por tudo isso e estar vivendo isso. Tá, então eu posso fazer um básico da vida do Vander? Por favor. Claro. Eu venho de uma família assim, com bastante dificuldade, né? A gente morava num bairro simples. Eu já falo assim, porque as pessoas às vezes podem se chocar quando eu falo assim, eu hoje sou um alcoólico em recuperação, né? Eu tenho uma doença chamada alcoolismo, né? Hoje ela está estacionada. Então eu nasci numa família exatamente nessas condições, com um problema de relacionamento. Eu nasci na época certa, com as pessoas certas, como a Jana sempre fala, né? Tudo certo, né? Tudo certo. E eu desenvolvi essa doença muito cedo. Com 6 anos de idade, eu tive o primeiro contato com o álcool, é o primeiro porre, né? Eu bebi minha infância, porque na época, da minha infância, as pessoas não cuidavam dessas coisas, né? Alguns vão se chocar um pouquinho, mas para mim o que eu estou falando aqui é muito normal. Para mim não tem dificuldade nenhuma hoje de falar, porque essa é a característica do Vande. Esse é o Vande que eu falei para vocês que é simples. Eu não tenho dificuldade em me reconhecer com o que eu sou hoje. Na época, tinha muito aquele costume de fazer uma caipira, aí o açúcar dá para a criança, molhar o bico da criança na cerveja, mas não é culpa deles, entendeu? Porque não existia conhecimento sobre aonde poderia chegar isso. Eu já nasci para ser, hoje a gente fala assim muito bonito, né, o alcoólico, né? Mas na época era bêbado mesmo, né? Então eu já nasci para ser bêbado, porque desde a primeira vez que eu experimentei o álcool, eu já gostei. Agora, há pouco tempo, eu participando de AA, né, que eu faço parte de um grupo, alguém falou assim, beber social. Sabe que aquilo me chocou, eu comecei a imaginar assim, o que é beber social? Porque o Vander não tem isso, nunca conheceu, nunca soube o que era isso. Porque sempre que eu tive em contato com o álcool, eu sempre me embriaguei. Eu nunca tive controle sobre isso em relação a esse corpo que eu tenho. Então, na minha infância, eu sempre bebi, as pessoas não cuidavam, a gente ia no interior, numa festa, coisa assim, e o Vander sempre estava cuidando lá, uma garrafa que deixava, esquentava um pouquinho, eles largavam de lado, eu ia lá beber. Então, eu me embriaguei na minha infância, me embriaguei na minha juventude, eu me embriaguei na minha vida adulta. O álcool, uma vez me perguntaram assim, o que é alcoolismo? É uma obsessão mental pela bebida, o corpo não aceita, mas a minha mente diz que sim. Vocês conseguem entender? Sim, consigo. Eu nunca tive limite para beber. Então eu digo para vocês, aí já entra a parte mais espiritual do que eu falo do Vande. O Vande veio com esse problema para resolver. Isso. Tu consegue então identificar isso, Vande? Justo. Que essa é a tua expiação. Exatamente. Por isso que eu falo, Jana, assim, ó, que não posso jamais passar essa situação de alcoolismo minha culpando alguém. Nem família, nem pessoas, nem ambiente, nada. Essa é uma característica minha. Eu vim com isso. Porque eu vim exatamente numa família com problema de alcoolismo, com problema de relacionamento.
Porque é ali que eu ia, sabe? Processo de curar. Ia atiçar isso, ia ativar para mim poder olhar para tudo isso, né? Com certeza. Como eu falei para vocês, o primeiro porre foi com 6 anos, vivi minha infância. Aí, teve uma época que eu fui batizado católico, depois a minha mãe entrou para uma igreja evangélica, então eu perambulei por todas essas religiões, né? Todas perfeitas, para mim não tem problema nenhum com elas. Aí eu fui pro quartel, lá eu fui morar com um tio meu que também tinha problema de alcoolismo. Então, sabe? O meio sempre te colocava... Sempre em contato. Sempre em contato. E eu sempre vejo assim que o Wander, ele tem uma facilidade para viciar em tudo. Tanto que eu agora estou comemorando meus 25, 27 anos que eu parei de fumar. E os meus 17 anos de sobriedade. Olha. Sem nenhuma gota de álcool. Vocês sabem muito bem, vocês conhecem a minha história lá na terreira, né? A dificuldade que eu tenho, às vezes, ou tinha, né? Em manifestar isso. De me manter sóbria, custe a todas as custas, né? E quando chegou a idade, eu fui pro quartel, fui morar com um tio que tinha problema de alcoolismo, infelizmente morreu por causa do alcoolismo, decorrência do alcoolismo. Porque como eu aprendi que o alcoolismo é uma doença progressiva, que ela não tem cura, né? E ela leva a óbito, não tem. Mas antes disso, o problema é o estrago que o alcoolismo faz. E o Wander, alcoólatra, é muito difícil de lidar com ele. Esse aqui é fácil. Esse aqui você pode conversar, ele sabe escolher palavras, ele sabe se portar de alguma forma, mas o Wander é alcoólatra, não. Eu sempre falo assim, tem 2 pessoas aqui. Graças a Deus estão conhecendo uma, que para mim é gente boa, né? Nessa situação que ele está sóbrio. Mas tem um aqui que é muito complicado de lidar. E como foi esse olhar para esse Wander? Porque tu consegue olhar para a bebida, entendendo que ela também era um movimento de eu quero morrer? E tu consegue olhar para isso, Wander? Até que eu entendi que a bebida era uma fuga da minha realidade e a não aceitação de quem eu realmente sou. Tanto que eu falo assim hoje sem problema nenhum, né? Aonde eu me apresento, sempre me apresento. Se for uma palestra, num colégio, porque a gente faz muito isso, né? Eu nunca tive, assim, dificuldade. Porque eu aprendi, assim, que a gente tem que ser livre, de todas as formas. Eu vivi muito tempo me julgando pelos olhos dos outros. Eu ficava olhando o que as pessoas poderiam pensar de mim. Isso só aumentou meu sofrimento, aumentou o sofrimento da minha família. E quando eu aceitei que esse Wander, né, ele tem uma doença chamada alcoolismo, e lá no ar é tão interessante, porque a gente simplifica um pouco mais isso, né, porque ali fora existe um preconceito muito grande, né. Depois eu vou fazer uns parâmetros sobre o alcoolismo. Quando eu entendi que é uma doença simples, desde que eu aceite ela, e ela tem um tratamento mais simples ainda. Começa pela aceitação. Sim, né? Isso. E outra é tampar a garrafa. Porque uma das coisas que eu aprendi, que ela sempre vai estar ali. A minha sobriedade de 17, 20, 30 anos é o tamanho do meu braço. Uma vez foi me perguntado assim, quem obrigou você a beber? Eu falei, nunca ninguém me obrigou. Tá, mas quem pegava o copo então? Era eu. Certo? Começou por mim, que termine por mim. Então essa garrafa, ela sempre está, aonde eu for. Outra coisa, esse aqui não pode beber, o Wander. As outras pessoas. Eu não posso jamais controlar o que as outras pessoas escolheram para suas vidas. O que eu posso fazer quando eu identifico, ou quando a pessoa tem essa porta aberta para mim, é me identificar, falar sobre o alcoolismo, se o assunto vinha à tona, né? Mas jamais sobre o peso do julgamento. Eu só falo de mim, né? Então, a seriedade do alcoolismo, que muitas pessoas ali fora não falam, já foi esse preconceito e essa coisa que de esconder muito. Muito julgamento também, né? Muito. Tanto que as pessoas sofrem, eu vou falar assim, tem o bêbado de valeta, o alcoólatra de valeta, mas tem o alcoólatra de sofá, que é aquele que ninguém sabe. O alcoolismo não vem na testa de ninguém que nasce, você vai ser alcoólatra. Tem o alcoólatra da garrafa de cachaça, mas tem do uísque melhor que existe.
Em todas as esferas sociais. Isso, exatamente. Então, a gente às vezes está numa reunião, a gente fica imaginando quantas pessoas estão nas suas casas. As mães esperando seus filhos, a esposa apavorada, como é que vai chegar meu marido, né? Os filhos apavorados, como é que o pai vai chegar. Então, assim, tem muito sofrimento escondido, porque a sociedade, ela nega isso. O alcoólatra, a maioria das vezes, nega que é alcoólatra. A família nega que tem um alcoólatra. E a sociedade nega que exista essa doença. É um movimento muito de exclusão. Bande, e como que a gente sabe quando uma pessoa ela se tornou alcoólatra? N fatores, não é um fator só. Pessoas falam assim, alcoólatra é aquele que bebe todo dia. Pera, eu conheço dentro do AA pessoas que se identificaram como alcoólatra que bebiam só no final de semana. O alcoólatra de final de mês, de mensal, ou de 6 meses e até de 1 ano. O que identifica o alcoolismo é o que o álcool provoca na pessoa. Olha que interessante isso. Eu sempre falo assim, bebeu, deu problema, olha para isso. E esse dar problema é qualquer aspecto. É assim, Jana. Agora eu vou fazer um contexto para vocês entenderem melhor o que eu quero trazer para vocês. Perfeito. É isso. O que uma emissora de TV faz? Eu não vou falar o nome, vocês vão entender. O que uma emissora de televisão faz quando ela reúne 15, 20 pessoas numa casa para fazer um reality. Um reality, isso. O que ela precisa mostrar para as pessoas? Porque todo mundo, não é crítica, eu só estou falando do meu ponto de vista. Sim. E tudo que eu falar aqui, eu gostaria que vocês entendessem que eu estou falando de mim. Não estou me dirigindo a ninguém, é só para nós fazermos assim uma consciência, sabe? Vamos analisar, vamos ver o que eu estou tentando trazer para cada um. Porque eu aprendi no ar assim que a gente nunca diz para a pessoa que ela é alcoólatra. Só ela pode se identificar. Ela precisa se identificar. Só ela, ninguém vai dizer para ela. Se ela for numa reunião de e eu convido sempre que vocês tiverem oportunidade, que é maravilhoso, ela vai chegar, ninguém vai falar para ela. Ela vai ouvindo os depoimentos, e se a história de vida dela começar a bater, ela vai tomar consciência de que ela tem um problema. Entendeu? Aí ela é convidada a vir mais reuniões, até o momento que ela se identificar, e vai ser convidada a ficar ou não ficar, isso é de cada um, né? Sim. O livre-arbítrio, a gente respeita em tudo que é lugar. Mas voltando lá. Essa emissora de TV, ela reúne todas as pessoas dentro de uma casa. É agradável sempre ao ser humano, e isso é inerente a qualquer um, julgar. A gente se sente bem assim. Porque os problemas da gente, muitas vezes, a gente esconde, sempre puxando a visão para o problema dos outros. E sociedade, é ser humano, eu faço parte, né? Como é que essa emissora vai mostrar para as pessoas quem está lá? Ela reúne numa noite, enche de bebida alcoólica, e cada um vai se apresentar para o país inteiro, inclusive para outros países, como realmente ela é. Por quê? Porque o álcool, no alcoólatra e em muitas pessoas, tem uma reação muito diferente do corpo. Aquilo que as pessoas mais escondem é o álcool liberta. Por isso que muitas pessoas depois ficam constrangidas, dias, entram em depressão, porque o álcool mostra realmente o que está mais preso. Eu não queria dizer assim, mas aquele que tem tendência a tal coisa vai aparecer, promiscuidade vai aparecer tudo. Até quando você fala em questão de violência, né? Ficar mais violento, ficar mais agressivo. É um dos fatores principais onde a incidência do alcoolismo é mais forte. De mudar a personalidade da pessoa. Isso. Tu olha e fala assim, não é essa pessoa. Exatamente. Né? De não reconhecer que é aquela mesma pessoa. E aí é um problema sério para a esposa, para os filhos, porque são duas pessoas que estão convivendo. Sim. Um que é bonzinho, um dia ele chega faceiro, trazendo pirulito, bala, outro dia ele chega chutando cachorro, expulsando todo mundo dentro de casa. Consegue entender? Essa convivência dentro de uma casa, ela vai se repetir. Porque a gente aprendeu assim, ó. Aprendi porque não li. São as convivências. Porque dentro do ar, você só vai ouvir aquilo que as pessoas viveram. Não tem historinha contada ali. Existe o viveram felizes para sempre? Depende de cada um. Depende daquele que chegar e se imbuir e querer mudar a sua história. Senão não existe final feliz para nada. Nisso que eu estou falando para vocês, né? Então, assim, ó, na minha infância,
existia o alcoolismo. O meu pai chegava às vezes, não tinha nada a ver com nós, o trabalho dele e tal, mas daí o álcool trazia o que era pior dele. Então, era uma coisa, um desajuste, era uma casa assim, difícil de conviver. Aí eu falava assim para mim, né, Vânia, falava assim, quando eu for grande, for adulto, eu vou ter meus filhos, não vou ser nada. Eu vou levar meus filhos pescar, eu vou levar meus filhos jogar bola, eu vou ser bem diferente. Fui bem, cara. Porque a história se repete. E aí entra uma questão sistêmica. Entra a questão sistêmica, e como o Vandi também tem todo esse olhar mais expansivo, Jana, para a questão espiritual. Porque a gente, né, a frase de Chico Xavier, eu amo ela, nasceste no lugar que precisavas, tens recursos, então a gente vem com a família certa, né, para esses ajustes, que nós chamamos ou de missão ou expiações. E aí, na questão sistêmica, a gente olha para isso. Eu sempre acho, Vandi, que a constelação, ela ajuda no nosso karma. Porque a pessoa veio, né, com esse karma, e karma, eu sempre gosto de dizer, gente, não é castigo, tá? E também quando a gente fala desses termos, a gente não tá querendo forçar ninguém a acreditar no que nós acreditamos. Mas a gente tá num mundo que a gente nem sabe se ele não é paralelo. Então a gente também tem que ter essa expansão de entender que a bebida, ela é uma cura desse sistema. Então a família não chegou por acaso. Eu sei porque eu sou filha de alcoólatra, né? Então, se eu cheguei nessa... E é muito desafiador, né, Vandi? É desafiador para o alcoólatra, é desafiador para a família de alcoólatra. E uma coisa que eu achei muito importante que tu falaste, que é essa questão da exclusão. Que antes era utilizado esse termo chulo, o bêbado, e aquele meu avô, meu pai bêbado. E isso, Jana, tem uma importância tão grande, porque se eu, por exemplo, eu sou filha de alcoólatra, aí eu tenho um pavor da bebida, eu, Jana, tenho uma dificuldade com isso. Se eu começo a chamar o meu pai de bêbado, virá outra pessoa. Até que a bebida seja olhada, né, Vandi? Seja acolhida. Eu queria fazer uma pergunta ali que eu anotei, eu achei muito interessante, que você falou assim, ó. Que eu entendi, né, que a tua jornada espiritual te ajudou também a expandir essa tua visão. E eu queria te perguntar assim, qual foi o momento, como que você descobriu isso, como que você desenvolveu essa questão, você teve consciência e falar, não, opa, isso aqui está contribuindo, isso aqui vai me ajudar. Como que foi esse processo? A primeira vez que eu tive, assim, eu falar para vocês assim, que Deus fez eu olhar para tudo isso, né? Foi uma vez que eu cheguei em casa, eu tinha passado no boteco, como eu fazia toda vez, né? Porque assim, a luz ela vai desaparecendo durante o alcoolismo. A gente vai se agarrando às coisas mais negras, mais frias, mais... Aí vem o tal do reclamar, da autopiedade, vai em tudo isso aí, sabe? Eu falo assim, o bêbado, ele fica sem nada, ele fica só com o orgulho dele. Não tem mais... porque, como eu falei para vocês que é progressiva a doença, ela vai terminar de uma maneira bem difícil. Né? Vai capital, vai emprego, vai amizade, vai família, vai tudo. Eu conheço gente que está hoje no ar e construiu sua vida. A maioria, né, vou dizer assim, 40% dos que estão dentro do ar já não estão com a família original. Porque a família não suportou. A família chega a certo ponto que ela tem que se proteger. Eu vou falar um negócio bem engraçado, vocês vão entender. A gente sempre compara dentro do ar o alcoolismo ou a alcoólatra com 3 animais. O palhaço, que no começo é assim, é bem divertido, é bem legal. Depois ele entra no leão, no tigre, e depois ele vai para o estado do porco, né? Que é o abandono total. Sim. Então, muitas vezes, quando ele chega no estágio ali do leão, a família não suporta mais. Eu digo para vocês que a experiência que eu vivi, a minha esposa, para proteger os meus filhos, recolheu e se recolheu. Aí ele não consegue mais ficar e não funciona direito sem ele. E para ele ter o álcool, ele arrasta meu psicológico e meu espiritual. Tudo que vem contra... Vandi, nós vamos precisar que tu fale de novo, porque tinha trancado. Travou o vídeo. Fala de novo, depois então. Do leão. Do leão, fala do leão. Dos 3, repete de novo, por favor. Nós temos o costume sempre de comparar o alcoólatra, as fases do alcoolismo, com animais, né? Seria o palhaço, que no início é tudo divertido, é tudo certinho, né? Faz todo mundo rir e tal, né? Depois ele entra numa fase do leão ou do tigre,
que eu acho que não precisa explicar, ele vai se tornar, como eu falei que o álcool tem no corpo do alcoólatra, essa coisa de mudar a personalidade da pessoa. E isso identifica muito o alcoólatra. E tem pessoas que bebem e não mudam, elas são as mesmas pessoas. O alcoólatra, geralmente, ele começou a ingerir o álcool, ele muda. Ele fica mais desinibido, um pouco mais desrespeitoso, ele não tem mais aquela visão do ambiente, entendeu? Não vê se tem criança, essas coisas assim. Porque o álcool já agiu e já mudou essa personalidade dele. E o terceiro animal é o porco, né? Que daí não preciso dizer para vocês. Então, existe dentro do ar, hoje, 40% das pessoas que estão dentro do ar, dificilmente estão com a primeira família. Porque a família não suporta. Né? A coisa começa a chegar uma dificuldade tão grande de convivência que não tem como. Entra em estado de sobrevivência a família. E daí a ameaça tem que ser retirada, né? Então é difícil. O alcoolismo sempre fala assim, sofre quem bebe. Não, sofre quem convive com o bebê. Porque o alcoólatra, ele bebendo, ele está no mundo dele. Aqui já colocaram assim, Vande, a Letícia colocou, a impressão que tem é que se torna outra pessoa quando ingere o álcool. Exatamente. Esse é um ponto de se olhar bem isso, né? Vande, tu estava falando quando trancou aqui sobre que alguém disse assim, por que tu não bebeu só cerveja? É isso que eu queria enfatizar bastante, porque as pessoas têm muito assim, ó, isso o alcoólatra tem muito também, né? Mas não tem nada a ver com... É um dito que todo mundo diz, né? Cervejinha, vinhozinho, cachaçinha, tudo no diminutivo. Entendeu? Isso é já se colocar como criança, como pequeno. Isso, e que não existe ameaça naquilo lá. É um olhar. Eu quero deixar claro que eu não sou contra o álcool, não sou contra quem bebe. Eu só quero trazer orientação para aqueles que estão sofrendo hoje de alguma forma com... E esse é o propósito hoje aqui, Vande. Exatamente. Sim, e quando você falou desse grupo do A, onde é que ele fica? Aqui nós temos, em todos os municípios nós temos. Tem em todos os municípios, sim, que legal. Todos eles alojados na Igreja Católica. Sempre a Igreja Católica ela cede um espaçozinho para que os grupos façam a reunião. O A é assim, ele só existe pelas pessoas. Então as pessoas se reúnem, né, um dia, um horário, quase sempre às 8 horas da noite. Aí todos os dias tem reunião aqui em todos os municípios. Começando aí por Barracão, Santo Antônio, Pranchita, Planalto, Pérola do Oeste, Bela Vista da Carova, falei Capanema. Então toda essa região tem reuniões, todos os dias da semana, menos o domingo, né, mas todos. Então assim, são grupos de pessoas, homens, mulheres, né, e eles se reúnem para contar suas histórias. Mas não tem vínculo nenhum religioso. Não. Isso não tem, porque o AA ele é para todos. E que é? Tu pode... Alcoólicos Anônimos. Ele surgiu em 1935, em Akron, nos Estados Unidos. Era um corretor da Bolsa de Valores chamado Bill e um médico chamado Bob. 80 e poucos anos. Isso. O Bill era um cara assim que teve muito sucesso. E o alcoolismo sempre foi derrubando ele, até chegar num limite que ele não tinha mais, sabe? Ele ia perder a esposa. Ele chegou num momento de desespero. Ele estava hospedado num hotel e ele desceu a escadaria e ele ia beber. E ele tinha feito um propósito, já pela família, pela esposa. E ele decidiu que ia beber. Ele chegou perto do bar, né, da coisa ali. E eu não sei o que veio na cabeça dele. Ele perguntou pro cara que servia se ele conhecia alguém que tinha problema de álcool, que tinha assim um problema de alcoolismo, né? E daí o cara do bar disse: eu conheço um médico. E passou o telefone desse médico. E ele insistiu tanto para conversar com ele que se tornou até chato. Quando ele foi se apresentar lá, a mulher dele foi lá dizer: ó, o senhor está aqui. O Dr. Bob é um caruscão, sabe? Sei que foi insistiu tanto que eles sentaram para conversar. O incrível milagre do surgimento de Alcoólicos Anônimos foi ele. Porque eles entenderam, eles ficaram 3, 4 horas, que era para ser minutos de conversa, 3, 4 horas conversando, e eles notaram que essa sensação do álcool, como é que digo assim, a vontade de beber, diminuiu. No compartilhar, no falar. Isso, na troca dessa experiência de um com o outro. Porque também traz um sentimento de
pertencer. Não sou só eu. Que não é não sem julgamento, né? Isso, esse é o A. Olha a primeira lei sistêmico pertencimento. Pertence ao grupo que tem o mesmo desafio, Desafio. E daí eles colocaram assim, e se nós fizermos isso com os outros? Convidarmos outros para nós conversarmos? Então aqueles 15, 20 minutinhos se tornaram horas. E e sumiu, não é sumiu, diminuiu aquela vontade. E daí eles só tomavam café e começaram, e daí foram reunindo, sabe, se reunindo, e aquilo se tornou o que é hoje. Mas o Alcoólicos Anônimos explodiu quando eles conseguiram lançar o livro Alcoólicos Anônimos. Né? E daí se dispersou pelo mundo, sim, é muito grande. O AA hoje ele está em mais de 180 países, são mais de 200 mil grupos espalhados. Olha que coisa. Mas como existe o anonimato, né? Uma coisa que eu estou fazendo aqui hoje, eu já vou deixar bem claro para vocês, que eu me identifiquei como um membro de AA, como alcoólico em recuperação, mas só meu. Jamais eu, Wander, vou indicar ou vou dizer o nome de alguém que participa de AA. Jamais. Sim. Existe o anonimato, é um respeito muito grande. As pessoas que vão lá, jamais alguém vai identificar ou falar que ele esteve na reunião. Jamais. Lá tem uns dizeres que dizem assim, o que você viu aqui, o que você ouviu aqui, o que você vê, fica aqui. Entendeu? Isso é uma segurança para a pessoa que sempre vai lá visitar, porque tem muitas pessoas que não têm problema com o alcoolismo e vão lá visitar. E é maravilhoso. Eu sabe, Vande, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes e a teu convite também, já fui. E eu vou dizer que como eu sou filha, né, de um alcoólatra, que não se reconheceu nesse plano terreno como alcoólatra, mas eu consegui incluir o meu pai, olhando para isso, né? Porque eu tinha um olhar de muito julgamento para o alcoolismo. E quando eu participei daquele encontro, para mim, eu me emocionei do início ao fim, porque aquela história era a minha história, porque a família, né? Hoje, tu estás aqui compartilhando por isso que é um sucesso. E a gente sabe que é um sucesso, mas é uma superação. Só por hoje, né? E é só por hoje. E quando vocês não estão vendo, mas a esposa veio apoiar. Então, isso é maravilhoso, porque eu acho que precisa de um apoio, né? Eu queria só voltar lá, você me perguntou do despertar espiritual. Eduardo chama de despertar espiritual. É o momento em que você desperta, acorda para tudo que está acontecendo e você começa a analisar todo o teu percurso, né? As pessoas que se magoou. A gente sempre fala assim, não olhar para o financeiro, né? Porque são muitas perdas. O alcoólatra não entende. Às vezes, tu tá lá com um problema financeiro do carro, não pode fazer manutenção, não pode comprar um carro, em casa tá faltando... Mas o alcoólatra nunca se dá conta de quanto ele está gastando com álcool. Porque não é só o que ele ingere. Deixa de produzir. Esse dinheiro esvazia, porque ele não produz. O alcoólatra não produz. Entendeu? Ele está sempre se arrastando. Eu digo para vocês assim, se eu tinha 50 reais no sábado, e eu tinha uma conta de luz para pagar na segunda, eu ia chegava no boteco, aqueles 50 ia. Mandava pendurar mais 50 e na segunda-feira era um desespero, procurando aonde eu vou tirar o dinheiro. Então, isso e cada vez emaranha mais a vida do alcoólatra e cada vez leva ele mais para o corpo. Mas eu queria voltar lá no despertar espiritual. Do despertar espiritual. Então, assim, eu cheguei numa noite em casa. Minha família não tinha nada a ver com o problema. O problema era eu, né? E como a Jana e a gente vai falar um pouquinho de espiritualidade, eu vou falar para vocês uma coisa que esse é um contexto meu, vou falar para vocês. Ninguém bebe sozinho. Ninguém usa droga sozinho. Porque nós temos uns irmãos que desencarnaram nessa situação e eles não despertaram por esse desencarne. E o desencarnar, que o Vande quer falar, explica um pouquinho o que é o desencarne, Vande, porque tem pessoas que estão aqui que talvez não conheçam essa palavra. É o morrer, é passar para o outro lado, é trocar de vestimento, né? Tipo, deixa eu fazer uma pergunta mais leiga. É encarnar e desencarnar. Encarnar, tipo assim, a pessoa morreu, mas ela não foi pro lugar que ela queria ir. Ficou aqui? Não, ela desencarnou, quer dizer que ela morreu. Ela morreu. Isso, mas no contexto espiritual do que eu tenho com filosofia minha de vida, a pessoa ela tem vários lugares que ela pode ir. Nós chamamos de umbral, né? Umbral, que seria o purgatório. O purgatório, que a Jana não vai. Não, eu vou passar direto. Mas eu falei pra ela que ela vai dar uma fritadinha igual, não tem jeito. Eu não quero ir no umbral. Isso que eu vou falar pra vocês. Então, vocês nós aqui somos, então, encarnados. Nós estamos encarnados. O nosso espírito está numa embalagem. Isso, ok.
Ok. Quando a gente sai dessa embalagem, a gente tem... O espírito não morre, Jana. Não, ele é eterno. Ele é eterno. É por isso que as características de certas pessoas, né? Que já vem trazendo das evoluções dela. Porque a gente já vem muito tempo vivendo isso. Sim. Vendo essas experiências. Por isso que eu falo para o senhor, o Vande veio para essa vida aqui para trabalhar vício. Tudo que é coisa de vício, o Vande tem dificuldade. E o meio, que é sempre inserido a bebida, né? Mas para enxergar isso, teve muita dor, muito sofrimento. E aquela parte que você falou assim, a gente não bebe sozinho. Ninguém usa droga sozinho, não bebe sozinho. Por que é tão difícil um alcoólatra ou a pessoa que tem problemas de adicção parar de usar? Porque sempre aquele que desencarnou nesse estilo de vida, de alcoolismo ou de uso de drogas, muitas vezes ele não se dá conta de que ele passou por lado de lá. Ele tem as mesmas, ele estava tão impregnado na matéria que ele continua achando que ele está vivo, que ele está encarnado. E daí ele quer beber. A sensação do vício continua com ele, porque ele não tratou isso antes, ele não teve consciência disso. Então onde que ele vai fazer? Onde que ele vai usar, vai beber? No boteco. Ele vai usar quem? Quem está bebendo. Porque assim, ele vai chegar perto, a gente chama isso de vampirismo. Ele vai chegar perto e quando a pessoa que está ingerindo o álcool vai emitir energias, essa energia vai para ele. É a sensação de embriaguez que ele está buscando. Isso não é um, não é dois, são muitos que estão nessa situação. E aí, se for uma coisa nada, vocês podem falar, estou perguntando que eu sou mais leiga. E isso na visão de vocês, né, que vocês têm. Na visão mais espiritualista. Isso, na visão mais espiritualista. Esse é um dos fatores que faz a pessoa alterar essa personalidade, isso ou não? Aí já vai entrar uma parte assim, tem muitos que estão nessa situação que não sabem que são médiums. Que é uma faculdade de sentir, de inclusive poder ser manipulado em relação a muitas coisas. Mas eu sempre falo assim, que eu aprendi no AA, né? Sim. Você não tem culpa de ter a doença do alcoolismo. Sim. Você não é culpado, porque ninguém é culpado por ter uma doença. Mas a responsabilidade sobre os atos e as consequências de tudo que você produziu é sua. Sim. E olhar para a espiritualidade eu achei muito legal, porque ele falou assim, eu vim para trabalhar vícios, eu vim para fazer você olhar para uma missão e não como, né, uma consciência. Isso é uma consciência, Jana. Porque essa consciência faz com que a pessoa entenda que muitas vezes ela tem uma missão aqui nesse plano terreno, e às vezes ela vem com uma expiação. A expiação não é um castigo, mas é o desafio dela. Entende? O desafio... Provas você pode escolher. São dois, né? Esse planeta agora mudou, mas aí as pessoas vão dizer, eu acho que ele bebeu. Não. Assim, tá esse planeta ele vai passar por um planeta de regeneração. Ele já está nesse caminho. Que é a nova era. Isso, era de Aquário. A nossa vibração em Hertz de 7 vai chegar a 60, nós chegamos nos 30. Vai acontecer muita coisa. Por isso que tem muitas pessoas tendo problema de todos os tipos. Né? Então, até há pouco tempo era um planeta de provas e expiações. Expiações, você vai olhar para tudo que você tem de débitos. Você vai vir para o meio, muitas vezes você vai nascer com pessoas, vai casar com pessoas, né? Vai nascer com pessoas que você tem alguma coisa para acertar. Isso vai trabalhar com pessoas. Isso é expiação. Isso Deus coloca para ti e tu vai ter que... Tipo, não é uma dívida, mas é uma dívida kármica. Uma dívida. Tipo assim, e a prova, essa você tem a opção de escolher. Então, eu falhei nessa existência porque eu tinha um problema de alcoolismo, não consegui olhar para isso, não consegui ter força, não fiz nada. Aí quando eu for lá, claro que eu vou lá primeiro espiar o que eu fiz e tal, né? Eu acho assim, a gente fala de um modo mais engraçado, mas não é engraçado não, né? A gente vai ser recolhido quando chegar o tempo certo, porque você vai ter que despertar para tudo isso, vai ter que ter o arrependimento e a vontade de mudar. Você vai ser recolhido, vai ser tratado, orientado e vai ser mandado de volta. Aí você vai ter a escolha, porque a maioria quando o espírito quando desencarna, ele chega lá e toma consciência de tudo que ele tinha planejado e não fez. Porque a matéria é muito forte. Volta daí. Volta, mas ninguém vai voltar sabendo. Não, sabendo não. A gente vem com o véu do esquecimento, graças ao mas Pai sempre Maior. A gente tem os que a gente chama os déjà vus, insight.
Mas, por exemplo, nós estamos no nosso melhor agora. Ninguém vai voltar a ser pedra, ninguém vai voltar a ser um mineral, né? Uma vez que o espírito progrediu, ele nunca regride. Ele sempre, o degrau da evolução é para cima. Que legal, nossa, quanta coisa, não podia ficar aqui horas. Mas eu gostaria de voltar lá no espiritual. E vamos terminar isso, porque Então eu cheguei. a gente vai fazer pergunta. Eu cheguei em né? casa. Eu cheguei em casa. Aquele dia eu estava acompanhado. Porque a minha casa ela tem as portas atrás e eu estacionei o carro atrás. E a porta de trás estava fechada. E eu, como eu tinha costume, passei no boteco, bebi, levei ela. Eu tinha uma prática de levar 3, 4 garrafas no meio dos dedos, assim. Andava até de moto, assim, sabe? O bêbado ele cai, mas o copo não vira. Salva tudo, pode se quebrar, mas a garrafa não. É ele cai assim. Pode levar os caras da piscina. Eu cheguei em casa e bati na porta e ninguém me ouviu, mas não me ouviram porque a televisão estava com o volume um pouco mais elevado, né? E aquilo foi o suficiente, mas a minha família não tinha nada a ver com isso. Era o Vande que estava com problema. E eu cheguei aquele dia, eu vou falar para vocês assim, eu sei que os demônios são a gente, que está dentro da gente, né? Cada um fabrica os seus e cada um tem os seus. Mas não é que, sabe, esse dito popular que as pessoas têm, né? Ah, isso deve ser coisa do capeta. Não, só tu produziu dentro de ti. Porque nós temos os dois. Nós podemos fazer o nosso céu e o nosso inferno. Está sempre dentro de nós. Tudo, como era, que nem falei para você. Quem pegou o copo? Eu. Quem vai largar o copo? Eu. Então está tudo dentro da gente. As respostas a todas as perguntas nossas estão dentro da gente. E aquele dia eu cheguei tão irritado que assim quando eu entrei para dentro, é isso que eu falei para vocês. Aí Deus me fez enxergar. Os meus filhos levantaram, eles viram que eu estava numa situação assim, do leão para frente, né? Eles olharam e Deus me fez olhar para o olho deles. E ali eu enxerguei o medo que eles estavam vendo. Era o medo que eu tinha do meu pai. Olha. E aquilo me fez assim, sabe? Mas mesmo com aquelas 3 garrafas, eu botei em cima da mesa de centro. A minha esposa levantou, foi até na porta, porque meus filhos vão para os quartos deles. Isso era umas 8 horas da noite. Eles foram para o quarto deles, a minha esposa levantou, foi até na porta, ela não falou uma palavra, não precisava. Ela só olhou para mim. É como ela disse assim, faça alguma coisa, vai acabar com nós. Porque já estava muito difícil. O meu filho teve problema psicológico na escola, de comportamento, nós acabamos parando lá numa psicóloga familiar, é psicóloga, né? Familiar, lá em Francisco Delta, né? Me deu remédio de tarja preta. Daí eu falei para a Vera, vamos comprar em Capanhal. Ela falou, não, vou comprar aqui, que lá de repente não tenha, né? Fez eu comprar lá no desespero dela, nunca tomei esse não podia beber. Mas ali foi o meu primeiro despertar. Porque daí quando eu fiquei naquela sala sozinho, eu fiquei me perguntando assim, o que tu virou, no que tu está se transformando? Era tudo que eu não queria. E aquilo, mas não parei de beber. Entendeu? Porque é mais forte. Mas foi um... Que idade tu tinhas? 26, 27, eu acho, sei lá. 28. Mas foi como porque eu parei com 35 anos. Mas ali teve muito percurso ainda. Sim. Aí quando eu entrei, agora eu vou falar assim uma coisa assim, sensacional, quando eu entrei no ar. Porque eu fui pro AA no desespero. E eu me peguei no pé também, né? Porque eu tava num lugar, eu sempre, toda noite eu bebia. E sempre estava embriagado. Até falo assim, se meus filhos, alguém deles ficasse doente 2, 3 horas da manhã e precisasse do Wander, a minha esposa ia ter que chamar um vizinho. Pedir para um vizinho, alguém lá, porque eu não ia ter condição de levar nem meu filho. Não tinha, eu bebia para dormir. Eu precisava. Porque o álcool tomou tanta importância na minha vida que a garrafa se tornou meu Deus e o boteco minha igreja. E começa, é por isso que eu falo assim, é progressivo. Tudo vai ficando em segundo plano. Família, trabalho, tudo. O álcool vai se tornando mais importante. Porque o meu corpo perde tão forte, que não tem. E daí aí começa a selecionar os lugares, os momentos, né? Aí convidava o Vande, me chamam de Edson, né? Que é Edson Vanderlei. Ô Edson, vai lá em casa tomar um chimarrão, leva tua esposa. Uma hora dessa. Mas eu tô com muito trabalho, eu tô muito corrido e tal, mas uma hora dessa eu vou. Sabe por que eu não ia? Porque eu sabia que eu não bebia. Mas se alguém me convidasse, eu sabia que bebia, vamos quando? Vamos queimar aquela carne, que é o dito popular, né? Daí eles, não, pode ser o dia, então pode ser amanhã. Eu levo a cerveja. Eu dizia pra ele, não, cerveja eu tenho, mas eu levo. Sabe o que eu fazia? Eu passava no boteco, bebia o que eu queria beber.
Aí levava umas 6 para casa. 2 eu deixava na geladeira. Levava 4. E o engraçado porque, como se torna tão importante, a gente vai tendo um controle sobre o ambiente também. Eu sabia quantas garrafas ele tinha, quantas eu tinha levado e sabia quando estava terminando. Assim que terminasse a última, eu já tinha consciência que já não tinha mais. Aí já me dava um desespero. Daí eu falava para minha esposa assim, vamos embora. Oh, não é cedo ainda, meu Deus do céu, acabamos de jantar. Não, mas é que amanhã eu tenho que trabalhar. Porque eu vou falar para vocês, no alcoolismo, o que mais aparece no alcoólatra é a mentira. Ele faz tudo, sabe? Ele arranja para poder beber. Eu fazia. Eu ligava para o meu cunhado e dizia, vamos pescar? Vamos. Ele dizia assim, quando assim que ele confirmasse, eu passava no boteco e trazia 2 caixas de cerveja lá para casa. Eu ia chegar lá, minha mulher estava no desespero. Para que isso? Teu irmão me ligou e vai vir pescar. Ele quer vir pescar. Ele sabe que ele gosta de tomar cerveja. Né? Então eu arrumava as pescarias, eu arrumava os locais, entendeu? Aí quando eu chegava no final, que era a última garrafa de cerveja, por exemplo, aí eu já começava a pensar, mas tem 2 em casa. É aquelas 2. O meu foco era aquelas 2. Porque o meu corpo pedia. É por isso que eu falo, é uma coisa, uma luta assim, diária dentro da gente. Porque o corpo da gente. Sabe quando você tem uma coisa assim de comer um chocolate, de vez em quando? Sim. E você toma consciência, eu sou diabético, não posso. Entendeu? Mas você tem aquela vontade. Claro que você não vai mudar a tua personalidade. O álcool, sim. O álcool vai fazer você achar alguma coisa ali para poder chegar até ele. Mas você vai achar. Entendeu? Uma coisa que eu acho interessante, que eu aprendi no ar, aí quando eu pergunto assim, mas como é que eu sei se sou alcoólatra? Eu sempre faço a doença do alcoolismo. A doença do alcoolismo a gente sempre compara com o diabético. Ele não nasceu diabético. Ele se tornou diabético. O alcoólatra não nasceu alcoólatra. Ele se tornou alcoólatra. Propensão genética, ambiente, um monte de coisa. Mas a partir do momento que se passou a linha, não existe mais voltar atrás. O diabético também. A partir do momento que se instalou a diabetes, aí eu te pergunto, o diabético pode comer doce? O que eu vou dizer? Pode. Pode. Poder ele pode, mas ele tem as consequências daquele ato. O alcoólatra pode beber. Mas são as escolhas, né? Isso, exatamente. Entendeu? Poder pode, é isso que tem que estar com Vande, a conversa, a gente tinha que fazer, é maravilhoso. Mas, o que tu quer de colocações finais, Jana, que o Vande traga pra gente? Então, eu quero agradecer muito mesmo a conversa. É muito bom, né? Quando a gente tem um assunto interessante, relevante para falar, porque realmente convivi com familiares, com alguns desafios semelhantes, e a gente sabe que tá dentro de muitos lares, dentro de muitas casas, mas a gente às vezes não para olhar dessa forma mais expansiva, com mais humanidade, né? Com mais acolhimento. Com mais acolhimento também. E eu achei um ato muito corajoso e muito íntegro de falar, de você vir, de falar abertamente sobre isso, porque queremos a parte 2, o pessoal tá pedindo parte 2, porque eu acho que as pessoas precisam ouvir mais sobre isso também. Eu acredito que esse episódio, Jana, ele foi um processo de autoconhecimento, autocura, então a gente... É tamanha gratidão, Vande, por esse momento, porque histórias de sucesso são essas. Não é só mostrar que é tudo fácil, ao contrário, como no AAS, né, tem o só por hoje. Só por hoje. O viver o hoje, essa presença. E eu quero agradecer, e eu trouxe hoje algo, deixa eu ver, muito rápido, foi muito rápido, Edson, muito abençoado. O Giovanni, ele muitas pessoas deixaram mensagens carinhosas a ti, Vande, trazendo, o Giovanni tinha deixado uma mensagem muito bonita ali, que você é uma pessoa, né, que é uma pessoa muito especial, que uma história incrível, agora ele colocou, passou muito rápido, Edson é muito abençoado. E quando você lê essas 4 palavras, o que isso representa para você? O sinto muito, o me perdoe, te agradeço e te amo. Isso a gente pode... Eu vou focar nessa aqui, ó. Te agradeço e te amo. Sinto muito, me perdoe. Como é que eu posso falar para vocês? Ele vai muito mais além do que as palavras.
é a convivência, é a vivência diária. Quando eu entrei no AA, que o sentimento de culpa era tão grande, eu fui entender o seguinte, que todo o ambiente, todas as pessoas que se envolvem com o alcoolismo, também tem uma escola para elas. Eu vou falar para vocês assim, ó, francamente, a gente nasceu para ser livre, mas nós viemos aqui para aprender. Então todos que passam por dificuldades, tenham isso como uma escola. Sem revolta, sem julgamento, é absorver aquilo que é meu. Eu vou pegar meu saquinho de pedra e vou carregar alegre e feliz porque eu estou tendo essa oportunidade. Entendeu? Hoje o Vande, ele é o mais verdadeiro possível, porque eu aprendi uma coisa. Nós somos livres. Nós nos prendemos às coisas. Há muitos anos atrás eu parei de fumar. Nada contra quem fuma. Agora minha sobriedade por 24 horas, 17 anos. Se eu precisar ir daqui no Japão, a única coisa que eu vou precisar lá é um copo d'água, um prato de comida e pessoas para me conversar. Eu sou uma pessoa livre. Ninguém mais me prende. Porque eu aprendi a ser livre. Eu aprendi. Entendeu? E assim eu vejo as pessoas se prenderem a coisas que não têm sentido, porque depois quando chegar, todos nós vamos chegar a uma certa idade nossa, e nós vamos fazer o balancete. Como nós também vamos chegar no espiritual, e nosso balancete está pronto, né? Sim. Lá nós não vamos fazer balancete, lá está pronto. Que bom. Então assim, ó, a única coisa que eu falo para vocês, sejam livres, sejam felizes, porque o céu e o inferno está dentro de cada um. E nós, todos os dias que acordamos, nós temos um copo de água limpa e um copo de água suja. Qual que eu vou beber, né? Exatamente. Então, Vande, muita gratidão. Eu que agradeço muito. Faltam poucos minutos. Sim. E então, eu vou fazer um convite a todos que estão na nossa live, ao Vande, a Jana, a toda a nossa equipe de apoio aqui, que vocês não imaginam como isso é importante, que tem os que estão nos bastidores e que fazem parte, o Marcos, a Maia, a Vera, hoje, que veio também fazer parte, todos fazem parte. Então, deixar aqui todo o meu respeito a este cara, de coração enorme, a Sandrinha, mandou essa mensagem. Então, hoje o convite é, vamos fechar um pouquinho nossos olhos, e a gente vai agora soltar o ar lentamente pela boca, solte o ar lentamente pela boca. Inspire bem profundo agora, como se você cheirasse uma flor bem perfumada. Expira de novo. Inspiramos bem profundo. Deixamos agora que a nossa respiração se torne totalmente natural, bem natural. E agora cada um de nós vai colocar as mãos no coração, porque você que está aqui nesse momento, nesse episódio do JanasCast, com certeza tem alguém na sua vida, no seu caminho, que também já passou por esse desafio, ou está passando por esse desafio, ou às vezes até você mesmo. Então agora com muito carinho, porque hoje a gente teve uma aula aqui de cura, de superação, que você possa dar um lugar para aqueles que na sua família, na sua história beberam. Dê um lugar para o seu pai, para o seu avô, para o seu tio, para o seu padrinho, para si mesmo. Dê um lugar e diga, você pertence. Eu pertenço. E finalizamos hoje com esse acolhimento, porque o coração representa o amor. Que nós possamos agora abrir os nossos olhos e que possamos dar um sorriso de orelha a orelha, acreditando que você tem a possibilidade dos 2 copos, da água clara, da água cristalina e da água suja. Que você escolha aquilo que você está pronto nesse momento. Gratidão. Gratidão, gratidão. Galera, então a gente vai encerrar com boa noite, um beijo aqui. E vamos pensar na parte 2, a galera tá pedindo aí, quem sabe? Até o final do ano sai a parte 2. Isso, então tá. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau!